Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vamos aprender sobre a célula, diferentes tipos e características. E aí, todos atentos? Então prestem atenção. O que é célula? A célula pode ser definida como uma unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Ela possui todo o material necessário para a realização de processos vitais como a nutrição, liberação de energia e reprodução. Ela é composta fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática. Conforme a complexidade de organização, existem dois tipos de células, as procarióticas e as eucarióticas. As células procarióticas, também chamadas procariotas ou protocélulas, são menos complexas e, na maior parte das vezes, menores que as eucarióticas. Não apresentam núcleo individualizado, uma vez que não possuem membrana nuclear ou carioteca, separando o material nuclear do material citoplasmático. Estas células não apresentam também organelas celulares membranosas. As bactérias e cianobactérias são exemplos de células procarióticas. Aqui, uma imagem de uma bactéria, que é um exemplo de uma célula procariótica. Podemos observar as partes fundamentais das células, a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético na célula procariótica. Podemos observar também externamente a membrana plasmática, a parede celular, que, entre outras funções, é responsável pela forma da célula e prevenção da ruptura celular. Vemos também os cílios e flagelos responsáveis pela motilidade celular. As células eucarióticas, também chamadas eucariotas ou eucélulas, são mais complexas. Possuem núcleo individualizado, isto é, separado do citoplasma pela membrana nuclear. Estas células também possuem organelas membranosas. Os protozoários, fungos, animais e plantas apresentam células eucarióticas. Existem dois tipos de células eucarióticas: as células eucarióticas vegetais e as células eucarióticas animais. Aqui podemos observar uma célula eucariótica animal. Na figura, vemos as partes fundamentais das células, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético, na célula eucariótica, e as organelas celulares, que vamos detalhar mais à frente. Material genético. Os cromossomos são estruturas formadas por DNA e que carregam a informação genética do indivíduo. Nas células procarióticas não há carioteca, estando o material cromossômico localizado no nucleoide. Nas células eucarióticas, por sua vez, os cromossomos encontram-se em um espaço delimitado pela carioteca. O citoplasma, nas células procarióticas, corresponde a toda a região interna da célula delimitada pela membrana plasmática. Nas eucarióticas, compreende a região entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Ele é formado por uma matriz gelatinosa, denominada citossol, que é constituído por água, proteínas, aminoácidos, açúcares, ácidos nucleicos e íons minerais, onde estão imersas as organelas celulares, como o retículo endoplasmático, complexo Golgi, mitocôndrias, entre outras. A membrana plasmática é uma película muito fina, visível apenas ao microscópio eletrônico, e está presente em qualquer tipo de célula. É um envoltório que delimita e protege a célula, constituída por duas camadas de fosfolipídios, onde estão inseridas proteínas. Está relacionada, entre outras funções, com a entrada e saída de substâncias da célula, funcionando como uma barreira seletiva. Em algumas células, externamente à membrana plasmática, observa-se a presença de uma parede celular, como por exemplo em bactérias e células vegetais. Organelas celulares. A mitocôndria é a usina energética das células, responsável pela respiração celular, liberam a energia necessária para a realização das atividades celulares. O retículo endoplasmático liso está relacionado a vários processos, como a síntese de lipídios e desintoxicação. O retículo endoplasmático rugoso, devido à presença de ribossomos, destaca-se na síntese de proteínas. O complexo Golgi, composto por pequenas bolsas achatadas, é responsável pela secreção de substâncias, modificação, armazenamento e distribuição de substâncias produzidas no retículo endoplasmático. Os lisossomos realizam a digestão intracelular. Os peroxissomos possuem enzimas, as oxidases, que catalisam reações que modificam substâncias tóxicas, tornando-as inofensivas para as células. Os peroxissomos são semelhantes aos lisossomos, e por muito tempo essas duas organelas foram confundidas como sendo as mesmas. A principal diferença entre o lisossomo e o peroxissomo é o tipo de enzimas que eles possuem em seu interior e as substâncias que eles degradam. Os lisossomos podem degradar partículas sólidas e os peroxissomos geralmente oxidam compostos tóxicos, formando peróxido de hidrogênio e gás oxigênio no final do processo.
Os centríolos são pequenas estruturas que participam da divisão celular e formação dos cílios e flagelos. Os vacúolos são vesículas membranosas de diferentes tamanhos e relacionadas a diferentes funções. Os vacúolos alimentares de gestão intracelular. Vacúolos contráteis, presentes em alguns eucariontes aquáticos, têm a finalidade de bombear água para o meio extracelular. O vacúolo de suco celular é reservatório de água, sais, pigmentos e açúcares e tem importante papel no mecanismo osmótico da célula vegetal. O cloroplasto é o local onde ocorre a fotossíntese e está presente nas células vegetais. Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas e são organelas fundamentais ao crescimento e à regeneração celular. Nesta tabela, vemos alguns componentes celulares e em qual tipo de célula eles são encontrados. A membrana plasmática, o citoplasma e os ribossomos estão presentes na célula procariótica, eucariótica animal e eucariótica vegetal. O complexo de Golgi, retículo endoplasmático e mitocôndria estão ausentes na célula procariótica e presentes na eucariótica animal e vegetal. O cloroplasto está ausente na célula procariótica e eucariótica animal e presente na eucariótica vegetal. O lisossomo está ausente na célula procariótica e presente na eucariótica animal. Já na eucariótica vegetal, a presença de lisossomos é discutida e parece estar ausente. Os vacúolos e a carioteca estão ausentes na célula procariótica e presentes na célula eucariótica animal e vegetal. Os centríolos estão ausentes na célula procariótica e presentes na eucariótica animal e em algumas células eucarióticas vegetais. Os cromossomos estão presentes nos 3 tipos de células, e a parede celular é encontrada em algumas células procarióticas e nas eucarióticas vegetais, e ausente nas eucarióticas animais. Classificação dos organismos de acordo com o número de células. Conforme o número de células que compõem o corpo de um organismo, podemos classificá-lo em unicelular e pluricelular. Os organismos unicelulares são aqueles formados por uma única célula, como por exemplo podemos citar as bactérias e os protozoários. Os organismos pluricelulares são aqueles formados por várias células. Nesses organismos, as células podem estar agrupadas em tecidos. Os animais e plantas são seres vivos pluricelulares. Algumas curiosidades. As células foram descobertas pelo biólogo Robert Hooke em 1665, enquanto observava corte de cortiça, material de origem vegetal utilizado para a confecção de rolhas. O ser humano é constituído por aproximadamente 100 trilhões de células. Com exceção dos vírus, todos os organismos vivos possuem células. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like se você curtiu, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Fiquem todos bem e obrigada pela atenção.